noite a todos, que a paz esteja com você, mais uma vez juntos em mais um culto. Glória a Deus pela sua vida, por você ter aceito o desafio de estar mais uma vez conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, primeiramente, no capítulo 1 e no versículo número 5, na sequência do versículo 5 ele diz: toda glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam glória, o poder para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez no livro de Apocalipse, estamos aqui estudando esta palavra pelo fato de Deus nos ter feito, por meio de Jesus Cristo, seu povo, seus sacerdotes, por meio de seu sangue. Toda a glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Então nós temos aqui dois aspectos importantes sobre a nossa natureza, a nossa identidade como igreja. Primeiramente ele diz: toda glória seja àquele que nos ama. Então todo louvor, toda adoração, glória, poder sejam a Deus, que em Cristo nos fez então sacerdotes para Deus. Então o primeiro aspecto é a glória, é a nossa vida de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. E o segundo aspecto é pelo fato de que isto acontece porque nós somos um reino de sacerdotes. A saber que eu e você, nós a igreja, somos edificados, fomos chamados por Deus para sermos um povo especial, um povo sacerdotal. Sacerdócio quer dizer uma interação, uma reconciliação, um contato com Deus através do poder de Jesus Cristo, da cruz, do Calvário, do sangue de Jesus. E então nós agora somos criados, renovados pelo Espírito Santo para vivermos uma vida de completa adoração a Deus. Então, neste aspecto, nós podemos ainda pensar naquilo que Jesus Cristo ensina no capítulo 4 do Evangelho de João. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia também no Evangelho de João, no capítulo 4. Este texto é o texto chave, é o texto principal no Novo Testamento a respeito do ensino de Jesus sobre uma vida de adoração a Deus. No capítulo 4 nós encontramos aquele momento em que Jesus se encontrou com aquela mulher de Samaria, naquele momento do poço onde ela estava tirando água, uma fonte. Quando a Bíblia diz poço aqui, não era um poço artificial, era na verdade uma fonte, um lugar onde a água jorrava, uma fonte inesgotável. Toda vez ali a água estava jorrando, correndo, é uma fonte, um poço natural, uma fonte de água que brotava naquele lugar, e ali as pessoas iam para retirar água para os seus afazeres. No versículo 11, no versículo 10, Jesus responde àquela mulher ao convite, ao pedido dela, ou ao pedido de Jesus para tirar água.
Jesus respondeu, versículo 10: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço. Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Até aqui vamos considerar alguns aspectos desta conversa entre Jesus e esta mulher e aquilo que ele fala a respeito de sermos verdadeiramente adoradores. Na sequência dos versículos, ele diz no versículo 21, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem dos judeus, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, veja, lá em Apocalipse diz, ele nos fez um reino de sacerdotes. Toda a glória seja dada ao Pai, que em Cristo Jesus nos comprou, nos libertou pelo seu sangue e nos fez então um reino, uma nação de adoradores. Amém? Veja, aqui nós temos em João 4 agora as raízes, os fundamentos de uma vida de verdadeira adoração. Adoração é muito mais do que louvor, muito mais do que música. Adoração é um relacionamento, é um estilo de vida diretamente conectado com Deus. É uma atitude espiritual, mental. É o cumprimento daquele mandamento: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. É a coisa principal. Amém? Adoração é a coisa principal, é o mais importante das nossas vidas. Neste momento agora, exatamente agora, neste culto, nesta palavra, hoje, amanhã e cada dia, um após outro, sempre a coisa mais importante da sua vida, das nossas vidas, não será o trabalho, não será o nosso relacionamento, até mesmo conjugal, familiar, o nosso dinheiro, as suas contas para pagar. Nada é mais importante nas nossas vidas do que termos e sermos verdadeiramente adoradores. Como Jesus diz aqui, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito ou pelo Espírito Santo e em verdade. Portanto, a adoração é algo produzido dentro do nosso coração pelo Espírito Santo. Amém? É algo interior, é algo interno, é algo que brota, como Jesus diz, como uma fonte que não cessa de jorrar água, que continuamente está ali brotando, abençoando, fluindo. Então, para sermos verdadeiros adoradores, nós precisamos ter sede. Amém?
Você que está aqui esta noite, nós que buscamos a Deus, não devemos fazer isto por cumprimento de obrigação ou de um formalismo, mas verdadeiramente por sentir necessidade, por sentir sede. Assim como você e eu precisamos de água para saciar a nossa sede natural, a presença de Deus precisa ser sentida, a necessidade de Deus precisa ser reconhecida. Então, quando isso acontece, está brotando uma verdadeira adoração, amém? Verdadeiramente sentir necessidade de água viva, sentir necessidade de a presença de Deus. A presença de Deus precisa ser a coisa mais importante das nossas vidas. Em segundo lugar, o segundo aspecto que podemos pensar aqui no capítulo 4 de João é que há um conhecimento. Para adorar a Deus, você e eu precisamos conhecer. No versículo 10 de capítulo 4, Jesus responde àquela mulher: se ao menos você soubesse que presente ou que o dom de Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Se conhecesses o dom de Deus. Há necessidade de conhecimento. Aquela mulher não sabia nada a respeito de Jesus. Ela não sabia nada a respeito da verdadeira adoração. Para aquela mulher, havia um lugar certo para adorar, um lugar para se aproximar de Deus. Para aquela mulher era no Monte Gerizim, em Samaria. Ela não sabe nada sobre Jesus. Então Jesus está dizendo: se você conhecesse quem e você soubesse com quem está falando. Amém? Então há uma necessidade de conhecimento de Jesus, de recebermos o dom da salvação, o dom de Jesus nas nossas vidas, para sermos verdadeiros adoradores. E o terceiro e último aspecto que nós podemos pensar, certamente que há muitos outros aqui, mas apenas para seguir aqui a ordem do que está no texto, nós podemos perceber que chega um momento naquela conversa com aquela mulher que Jesus revela a ela qual na verdade era a sua necessidade, qual era na verdade o seu problema existencial, podemos dizer assim. Ela responde, no versículo 13, Jesus diz: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se tornará uma fonte que brota dentro dele para a vida eterna. Verso 15: por favor, Senhor, me dê dessa água, disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. E aí Jesus então revela àquela mulher algo sobre a sua vida, como profeta, amém? Ele diz, verso 16, vá buscar seu marido. Vá buscar seu marido, disse Jesus. E ela responde, não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Vejo que é profeta, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então, um aspecto da nossa vida de relacionamento com Deus diz respeito a tratar os nossos pecados, tratar aquilo que precisa ser trazido à luz pela palavra do próprio Jesus, pela revelação do seu Espírito. Jesus, pelo poder profético que estava sobre ele, pelo Espírito Santo, revelou àquela mulher qual era a sua necessidade, qual era o seu problema existencial. Uma vez que
aquela situação fosse tratada, aquela mulher seria então trazida a uma experiência de renovação espiritual. O mesmo Espírito que estaria trazendo sobre ela a revelação da sua necessidade era o mesmo e é o mesmo Espírito que traria sobre ela e trará sobre nós o movimento do Espírito Santo que vai nos levar a uma vida de adoração, de gratidão, de oferta, de louvor. Amém? Na sequência então dessa revelação é que Jesus então traz a revelação principal e final desta conversa. O Pai procura verdadeiros adoradores. Deus é Espírito, amém? E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo para aquela mulher, não é mais um problema, uma questão geográfica, não é mais uma questão ritual, não é Jerusalém, não é Gerizim, não é aqui ou acolá. A verdadeira adoração é aquela que brota de um relacionamento íntimo, profundo com Jesus, pelo poder do Espírito Santo, gerada pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Este é o ensino de Jesus, e é baseado nesta palavra de João, que nós então somos edificados e levantados como um reino de sacerdotes, como um povo de adoradores, verdadeiros adoradores, cuja vida está sempre na fonte de água viva, bebendo desta fonte, recebendo de Jesus, na comunhão com Ele. Amém? Em nosso estilo de vida, de dependência de Deus, de sentir sede todos os dias nós bebemos água, todos os dias nós nos alimentamos, todos os dias nós precisamos ter sentimentos da presença de Deus. Você precisa sentir necessidade de Deus todos os dias. Nós precisamos estar na presença de Deus todos os dias. Amém? Independente da música, independente do cântico, independente das reuniões, é um contato individual com o poder de Deus, com a palavra de Deus. E uma vez que conhecemos o dom de Deus, só Deus pode satisfazer esta necessidade espiritual. Só Jesus, Ele disse, eu sou a água da vida, quem dela beber nunca mais terá sede. Amém? Só Jesus pode saciar a nossa necessidade espiritual. E precisamos então ser revelados, tratados em nossos pecados, em nossas necessidades humanas, nossas mazelas, nossos pecados, nossos problemas precisam ser trazidos diante de Jesus, confessados, restaurados, para sermos verdadeiramente adoradores pelo Espírito Santo e na verdade. Amém? Que nesta noite, que nesta semana, a partir destas palavras, destes ensinos, dessas revelações da palavra de Deus, nós possamos ser edificados e crescermos em nossa adoração, em nossa vida de adoração a Deus. Amém? Quero convidar você agora a curvar sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra agora, e como aquela mulher samaritana, todos nós precisamos, Senhor, desta necessidade suprida nas nossas vidas, nossos anseios humanos, nossos temores, nossas crenças, ó Pai, nossos comportamentos precisam ser trazidos ao principal, à coisa principal, que é te adorar, Senhor, em nome de Jesus.
que cada pessoa agora que está nesta reunião, todos nós, Senhor, sejamos tocados pelo Teu Espírito e sejamos, Senhor, renovados, restaurados. Senhor, que nesta fonte nós possamos ser restaurados, curados, abençoados, Senhor, aliviados. Se há qualquer pessoa que esteja passando um drama familiar, um drama pessoal, que está se sentindo impedida, Senhor, que não conhece, alguém que esteja aqui nesta noite, que não conhece ainda este amor, este dom da Tua presença, que possa ser agora um momento de uma revelação, que o poder do Espírito Santo possa estar tocando vidas, Senhor, em nome de Jesus, tocando a igreja, tocando a nós como Teu povo, e fazendo com que sejamos verdadeiramente sacerdotes, homens e mulheres que foram comprados pelo sangue de Jesus, para vivermos para a glória do Senhor agora, para darmos glória ao Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Edifica-nos nesta palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus, e declaramos amém, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, é a nossa oração em nome de Jesus. Fique na paz, até o nosso próximo encontro, amém.